Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo tratando aqui da isomeria. E agora nós vamos falar sobre isomeria de função. E lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre isomeria de compensação. Se você não assistiu, dê uma voltinha lá, assista os outros vídeos, isomeria de cadeia, isomeria de posição e compensação, para você ficar bem inteirado aqui do tema. Então, vamos falar agora sobre isomeria de função. Acompanha comigo aqui no quadro como vai ficar aqui os nossos exemplos. Então, vamos pegar aqui esse primeiro par de isômeros, lembrando que sempre na isomeria plana, para que você possa fazer essa comparação, precisa de pares, pelo menos. Tá ok? Eu posso comparar 2, 3, 4 compostos, mas o mínimo de fórmulas estruturais que eu disponho para poder fazer essa análise é um par. Ok? Então, eu tenho um par de isômeros, eu vou analisar o seguinte. Em vídeos anteriores, nós falamos que você precisa fazer a análise da isomeria de cadeia, posição, compensação. Mas também no primeiro vídeo nós falamos o seguinte, que os três primeiros casos, cadeia, posição e compensação, eles são isomerias que ocorrem sempre na mesma função, certo? Função química. Agora, quando eu tenho mudanças de função ou eu tenho funções químicas diferentes, então eu já vou anular as outras três e dizer direto. Aqui nós temos isomeria de função. Ou, no segundo caso, no segundo momento, nós vamos ver aqui no nosso vídeo, você vai ter uma isomeria do tipo tautomeria. Mas acompanha comigo aqui. Veja que o primeiro composto, ele pertence à função álcool. Não é isso? Ó, hidroxila ligada a carbono saturado é um álcool. Agora, no segundo caso, você tem a função éter, o oxigênio ligado a dois grupamentos carbonílicos. Tá? Então, se um é álcool, e o segundo é a função éter, lógico que eles são isômeros de função. O que você só precisa avaliar aqui é se realmente eles são isômeros, se possuem a mesma fórmula molecular. 1, 2, 3 carbonos, então ele aqui tem a fórmula C3, 3, 5, 7 e 1, 8. 8 hidrogênios, então C3H8 e possui um oxigênio. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3 carbonos, então C3, 3, 6 e 2, 8 hidrogênios, H8, e possui aqui um oxigênio. Então, eu tenho um álcool com fórmula C3H8O e um éter com fórmula C3H8O. Logo, eles são isômeros de função. Veja esse segundo caso. Tá? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, fórmula C3. Quantos hidrogênios? 3 mais 3 dá 6. H6. H6 e esse oxigênio. O segundo composto, eu tenho 1, 2, 3. C3. 3, 5 mais 1, 6. 6 hidrogênios. H6 e o oxigênio. Aqui eu tenho um composto de função cetona. E aqui eu tenho um aldeído. Ok? Um aldeído. Tá? Então, eu tenho um aldeído. Logo, se eu tenho dois compostos de mesma fórmula molecular, C3H6O, e funções químicas diferentes, um é cetona e o outro é aldeído, eu vou ter ali uma isomeria de função. Eu não preciso analisar a cadeia, nem posição e nem a compensação de algum possível heteroátomo, porque ali a isomeria é de função. Agora, dentro da isomeria de função, existe um caso bem interessante, que é a interconversão entre uma cetona e um enol, ou então de um aldeído, um enol. E esse tipo de caso nós chamamos de tautomeria, que é o que nós vamos ver agora. Acompanhe aqui comigo no quadro. Então veja só, pessoal. Aqui, se nós formos olhar particularmente para a fórmula, isso, 1, 2, 3 carbonos, ele obedece a fórmula C3, 3, 5 mais 1, 6, H6O, H6O. E esse aqui também é a mesma coisa, 1, 2, 3, C3, 3 mais 1, 4, 5, 6 de hidrogênio, H6O. Eles possuem a mesma fórmula molecular. E aí,
você vai dizer, bom, esse carinha aqui, ele é um aldeído. Ok? Ele é um aldeído. E esse aqui, ele é um enol. Como é que eu sei, professor, que ele é um enol? Você vai lembrar lá das primeiras aulas, quando você começou a estudar funções orgânicas, que hidroxila ligada a carbono insaturado, certo? Carbono insaturado, ali você tem um enol. E aqui você tem a função, o grupo aldose, né? O grupo aldeído. Ora, então você poderia até dizer o seguinte, professor, aí não é uma isomeria de função? Não deixa de ser, certo? Isomeria de função. Só que é um caso particular de isomeria de função, em que você vai observar o seguinte detalhe. Olha só o que acontece aqui, ó, nesse carbono do aldeído, vamos chamá-lo de carbono 1, e no carbono 1 do enol. Eles têm o oxigênio, e o que aconteceu foi que essa ligação dupla do oxigênio foi deslocada para o carbono 2, ó, que aparece aqui no carbono 2, e um dos hidrogênios do carbono 2 migrou para o oxigênio. Foi isso que aconteceu. E você pode analisar no lado inverso. O enol pode devolver a ligação química para o oxigênio e o hidrogênio volta para o carbono 2 e volta a ser aldeído. Então, pode haver a interconversão entre essas duas fórmulas. Enol, aldeído, ou aldeído, enol. E isso é o que a gente chama de tautomeria. Tá? Tautomeria é essa interconversão entre duas fórmulas apenas com deslocamento dessa ligação química e a migração do hidrogênio de um lado para o outro. Esse fenômeno também ocorre entre cetona e enol. Você vai ver que eles também são isômeros, ó, C3, certo? C3H6O e aqui também C3H6O. Tá? Você vai observar, inclusive, que tem a mesma fórmula lá de cima. E o que ocorre aqui, certo? Você vai ter a cetona, o mesmo fenômeno, a ligação dupla do oxigênio vai migrar para esse carbono, podemos chamar de carbono 1, tá certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. E lá se estabelecerá uma ligação dupla e um dos três hidrogênios, ficando apenas dois, vai migrar para onde? Vai migrar para o oxigênio. E aí você vai sair da função cetona, de novo para a função enol, certo? Função cetona para a função enol. Logo, a gente pode fechar aqui esta regrinha, que a tautomeria ela vai ocorrer quando? Quando eu tenho a função aldeído-enol, e desde que as fórmulas possam sofrer interconversão, ou então cetona-enol. Também seguindo a mesma lógica, desde que as fórmulas sigam uma interconversão. Tá certo? Então, se eu te mostrar aqui mais um exemplo de isomeria de função que não no caso aqui, uma tautomeria. Acompanha comigo aqui no quadro, só para a gente fechar esse raciocínio. Então, olha só, acompanha comigo aqui esse exemplo. Você vai olhar para esses dois compostos, ok? Olhar para esses dois compostos e pensar o seguinte. Bom, esse carinha aqui, ele é um aldeído. E esse aqui, já sei que é um enol. Só por ser aldeído e enol, já posso dizer que ali é tautomeria? Não, não posso. Veja que o que aconteceria se eu deslocasse essa ligação para cá, a ligação dupla deveria ficar entre o carbono 1 e o carbono 2, ó, 1 e 2. E, na verdade, a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Ok? O oxigênio, que antes estava no carbono 1, agora está no carbono 2. E nós vimos que na tautomeria, o único átomo que migra de um lado para o outro é o átomo de hidrogênio. Tá? O oxigênio ele fica exatamente no mesmo lugar. Então, esse tipo de isomeria, por exemplo, não seria isomeria do tipo tautomeria. Seria um caso comum de isomeria de função. Eu falei aqui, isomeria de função. Simples assim, ok? Isomeria de função. Apesar de termos aqui um aldeído e termos aqui um enol. Só que esse aldeído não é possível de ser transformado apenas com o deslocamento da ligação para este enol. E aí eu já vou dizer que não é tautomeria, é apenas isomeria de função. Muito bem, com esses exemplos,
nós fechamos aqui esses vídeos que falam sobre a primeira frente, que é a isomeria plana. Lembrando que nós falamos isomeria de cadeia, isomeria de posição, compensação, função e tautomeria nos nossos vídeos. Se você não assistiu, dá uma volta nos vídeos anteriores para que você fique com o entendimento completo da parte da isomeria plana. Nos próximos vídeos, nós vamos avançar na isomeria geométrica, ok? Que é a segunda frente dessa parte da isomeria. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!